Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Segundou com chuva abençoada, tardia, mas enfim, não é? Precisa chover, chove, chuva, chove sem parar. Estamos no ar com mais uma edição do Teoria de Tudo, edição de número 379 e crescendo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua preferência, você que está aqui conosco. Um grande abraço a todos os nossos apoiadores, amigos, queridas e queridos de todas as ordens, de todos os lugares, de todos os gêneros deste planeta, através das ondas da internet. O Teoria de Tudo começa com mais uma edição, 22 horas 5 minutos, 6 de março de 2023. 18 graus é a temperatura. Dê um F5 aí no seu computador, na sua tela, no seu relógio, porque este programa é Omnichannel, você sabe. Estamos nas redes sociais de Sabe Caxias, é um produto de Sabe Caxias. Acesse o nosso site, sabecaxias.com.br e leia melhor. TV Caxias, canal 14 da NET, você também encontra a nossa programação, o nosso conteúdo. EAD Unicesumar, não dê limite para os seus sonhos, de dedicação, atitude e fé, a melhor EAD do Brasil, reconhecida pelo MEC. Top Down Informática, marca que faz muito por você. Computador é bom quando funciona. Revista Acontece, sua há mais de 20 anos no mercado editorial gaúcho. E também Mentoria, meu primeiro livro. Acesse @Ana Pregardier e saiba mais como lançar o seu livro, a sua história, enfim, e deixar o seu acervo, né? Plante uma árvore, escreva um livro, tenha um filho, né? E aí continue, né? Porque eu já fiz quase tudo isso e quero continuar aqui. Vamos chamar já imediatamente para o programa ele, Jorge Alves Júnior, jornalista, baterista, produtor cultural, homem do podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jorge, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos internautas. Estamos aí, né? Com mais um programa Teoria de Tudo, segundou, né, Miguel Brambila? Segundou, e como a gente costuma falar sempre, né, a semana está começando, e com ela todas as oportunidades do mundo para sermos pessoas melhores, né? Um abraço para os nossos internautas, também um forte abraço aí para a nossa audiência na TV Caxias, canal 14, da NET, aí com os programas Teoria de Tudo, Resenha Pop, enfim, né? Omnichannel, como diz o grande Miguel Brambila, forte abraço. Claro, agora com Equio, né? Omnichannel, muito bom. O Teoria de Tudo que chega a sua edição de número 379, não é pouco não, Jorge. Não é pouca coisa não, 379 programas, né, Miguel? Poxa vida, e vamos lá, vamos firmes e fortes aí, vamos chegar ao programa 1000, se Deus quiser, e vamos continuando aí cada vez mais firmes e fortes, né? Estamos aí de volta com mais um Teoria de Tudo, começando a semana com tudo, Miguel. Os destaques que marcam o Brasil e o mundo ao longo desta segunda-feira. Dinheiro esquecido nos bancos. Saques começam nesta terça. Esqueceu alguma grana no banco, Jorge, não? Não, é difícil esquecer. Eu vou lá ver se ficou alguma coisinha, mas nunca tem, né? Vamos lá. Esqueceu o guarda-chuva, não esqueceu lá tudo. no chapéu, né? Tá. Novo Bolsa Família não vai pagar o 13º salário. Polícia Federal apurará se houve crime no caso de joias doadas pelo governo árabe. A polêmica, né, das joias. Poupança tem saque recorde para fevereiro de 11,5 bilhões. O pessoal está se descapitalizando faz tempo para pagar os boletos do mês, hoje. Pois é, Miguel Brambila, tu traz aí uma manchete que é forte, né? Porque o pessoal recorre a esse valor, né, para pagar as suas dívidas e, a princípio, isso não causa um impacto no bolso, porque não precisa estar repondo esse dinheiro, mas lá na frente vai fazer uma grande falta, né, Miguel? A poupança, inclusive, é usada pelos bancos, não é? Para o investimento, reinvestimento, e quando a crise da poupança começa a fazer com que os capitais fujam, os bancos também se descapitalizam e, para manter a sua lucratividade neste mercado financeiro, infelizmente, para todos nós, aumentam a taxa de juros, não é? Mesmo que seja regulada pelo Banco Central, uma boa parte dela, Jorge.
Exatamente, Miguel, exatamente, é bem isso. E agora, o povo brasileiro, né, a população, e a gente não pode fazer aqui uma crítica, não é, Miguel? Porque realmente, do jeito que a economia está, né, da forma que o país anda, quer dizer, tu tem que buscar todas as formas, subterfúgios, para poder pagar os boletos, como tu diz aí na linguagem mais popular. E aí recorre àquilo que tem no momento. Exatamente. Entende? Agora, muitas pessoas criticam, mas vem cá, né? Tem gente que está correndo aí para comer. E já não é de Exatamente. hoje isso, entende? Então, infelizmente, nosso país ainda continua naquela, né? Vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer. E quando vai ser isso, né, Miguel? Quando será o dia da minha sorte? Muito bem, vamos falar daqui a pouquinho, logo mais, né? Mais um destaque aqui, enquanto eu acho aqui a pauta da nossa entrevista. Governo Lula não assina a declaração da ONU contra o presidente da Nicarágua. É aquela história, né, Jorge? A balança ou pende para a extrema-direita ou pende para a extrema-esquerda, né? Isso que me preocupa. Pois é, Miguel, e a gente sempre, quando a gente estuda filosofia, tu também é um estudante, né? A gente sempre tem que buscar pela racionalidade, pela busca da verdade, né? A gente sabe que ela é inalcançável, claro, em alguns aspectos, né? Mas, pô, a gente tem que lutar pela população, não pelos interesses. Como tu diz, ou pende para um lado, ou vai para o outro, e a vida inteira, né? Essa história, Miguel. Se criticava, né, e ainda se critica muito o governo de extrema-direita por associar-se com governantes não muito né, afetos à democracia e a balança acaba pendendo para o outro lado muitas vezes. Bom, enfim, nós vamos conversar com uma matéria importante daqui a pouquinho, um instante só. Sindicato dos Professores traz Viviane Mosé para Caxias do Sul para o Dia da Mulher. Eu conversei com a coordenadora de comunicação do sindicato numa entrevista super legal que eu convido você. Mas antes disso eu vou rodar o vídeo, né, desse evento que vai acontecer na Que são quarta-feira, no Dia da imensos, né? Mulher. Nós temos uma crise imensa, ao mesmo tempo portas que se abrem novas, incríveis, novo posicionamento. O contemporâneo se caracteriza, antes de tudo, pela emergência e exigência, até mesmo pelos abismos que vivemos, de um novo ser humano. Mas quem está à frente dessa luta do novo ser humano são as mulheres. São as mulheres que se transformam todos os dias, que transformam sua condição, que fazem disso uma luta diária. Então, a luta das mulheres e o novo lugar das mulheres não é só o lugar das mulheres, é um novo lugar para o ser humano. Tem aí, além dessa liberdade feminina, dessas mulheres, de nós mulheres, tem também novas mulheres que vêm da transição de gênero, que não tem como negar, é um fato, né? Então, quem de fato é mulher nessa luta é uma nova questão e bela. A transexualidade, assim como a luta feminina, ela abre novas portas e a gente tem que entender que fenômeno é esse, quem é esse novo ser humano, quem é esse novo corpo. Mas no centro dessa luta afirmativa, nós temos as meninas. E isso é belo e é incrível. E é sobre isso que eu vou falar com vocês no nosso encontro, né? E vai ser um encontro maravilhoso. Eu espero vocês lá. Para falarmos sobre filosofia, falarmos sobre a arte, não é? Do ensinar, vamos falar sobre o Sindicato dos Professores de Caxias do Sul, o SINPRO, e a coordenadora do sindicato, a Liliane Vieiro Costa, que traz, além das informações sobre esta profissão, a mais antiga, eu diria, da história, a arte de ensinar, e também, é claro, né, evento que acontece nesta quarta-feira, onde o sindicato traz Viviane Mosé, filósofa, para falar sobre o Dia da Mulher. Liliane, bem-vinda, seja bem-vinda ao Teoria de Tudo. Nós trazemos sempre com alegria pessoas que têm a colaborar com o pensamento construtivo da nossa sociedade. Nós dizemos aqui bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Miguel? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que irão nos assistir. É um prazer estar aqui participando, e principalmente em relação a uma data assim tão significativa, né? E em especial, né, na atualidade. Então, para nós é muito bom tudo isso. Legal, nós vamos falar sobre o sindicato para contextualizarmos, né? Muitos ainda não o conhecem, não é, Liliane?
também a gente depois poderemos falar sobre a questão da visão desse momento feminino no mundo, porque não é simples, né? Parece que há avanço, mas nem sempre, não é? E, claro, depois a iniciativa de trazer a filósofa. Então, primeiro, o sindicato, por favor. Bom, o Simpro Caxias é um sindicato dos professores do ensino privado de Caxias do Sul. Ele abrange todos os professores, tanto das instituições de ensino superior quanto de ensino básico da nossa cidade, né? Então, nós temos ali uma existência de 36 anos, e como eu brinco, né, ele foi fundado por pessoas históricas e jurássicas da educação aqui de Caxias, então a força com que ele entra, né, no cenário da educação e da defesa da profissão professor, que é cada vez mais, acho que a gente tem que dar uma discutida sobre isso, né? Ele entra assim num cenário, de uma forma muito séria, muito importante, muito respeitosa em todos os detalhes, né, que envolvem nós professores, né? Uhum. Pois não, fica à vontade. Não, eu estou participando do sindicato porque minha vida de professor no ensino privado ele começa ali por 2005, né? Então, desde 2007 eu participo dentro da coordenação do sindicato, né? Seja na coordenação colegiada, quanto na coordenação mais enxuta, como a gente chama, porque o sindicato tem uma característica muito importante que eu vou contar depois. Ah, que legal, não, fica à vontade, pode antecipar. Não, é uma coisa bem simples, a gente é um colegiado, né? Não há uma decisão única, não existe um presidente, né? Às vezes, eu quero falar com o presidente do sindicato. Não, é um colegiado, é um grupo de 14 professores atualmente, com uma coordenação representativa desse grupo, né? Que de cada secretaria do grupo, a gente tem as secretarias de comunicação, cultura e educação, formação, trabalho e o administrativo, né? Que tem ali, que há uma necessidade. Então, somos sempre 5 e, por consequência, né, indiretamente, 14 pessoas decidindo as questões do sindicato. Né? Então, isso é muito bacana. E nenhum de nós deixa de dar aula. Todos nós não somos cedidos por sindicato. É um trabalho que a gente faz no paralelo ao nosso trabalho de professor nas instituições. Né? Ah, legal. Conta um pouquinho da tua história como professora, para a gente saber também, Helena. Olha, eu sempre brinco, né? Porque eu sou neta de professora, né? Uhum. A mãe do meu pai foi uma das pioneiras na educação ali no Desvio Risso. Inclusive, ela teve a primeira escola do Desvio Risso, foi na varanda da casa dela, como conta a história, né? Olha. E hoje ela é nome de escola infantil, de educação infantil, lá no Desvio Risso mesmo, né? O meu nome? Guilhermina Costa. Ah, legal. Acho que eu não me lembro se eles, porque ela era Poloni, né? Então, Guilhermina Poloni Costa ou Guilhermina Costa, mas acho que ficou Guilhermina Costa. E aí, claro, a gente vive, cresce, né, nesse ambiente. Eu nunca pensei que eu ia ser professora, sempre segui minha vida por um outro, mas chegou uma fase, né, que eu disse, mas seria legal eu estar numa sala de aula, né? Daí então, me preparei um pouco para isso, claro, né? E atualmente eu trabalho com ensino médio, eu gosto muito de trabalhar com adolescentes, por N questões, N razões, e atualmente eu sou professora de arte, né? Legal. E aí eu trabalho a disciplina o componente curricular, né? Porque agora houveram mudanças, o componente curricular arte no ensino médio. E aí, que legal. né? E arte é uma coisa que eu trabalho, eu sou formada há mais de 30 anos, eu já tive um ateliê meu, né? Então, já dei cursos, então é sempre um movimento. Agora, atualmente, estou em sala de aula. E não, eu acho importantíssimo nós citarmos isso e contextualizarmos diante do mote, né, do evento que o Simpro está promovendo e tal, justamente com a ideia, não somente nessa questão mulher, Liliane, mas na questão geral de sociedade, aproveitando aí a deixa que tu deixas
eu tenho uma filha de 14 anos, né? Atualmente ela está no auge da adolescência, eu diria, mas já passamos por isso outras 2 vezes aqui, então estamos tranquilos nesse sentido. Mas cada época é diferente de outra, né? Nós vivemos a era do superficialismo digital, né? Da leitura, né, curta. Como é que tu está vendo isso aí nessa galerinha aí que passa mais tempo no celular do que em qualquer outro lugar? Inclusive em sala de aula, né? Delituosamente, né? Porque não creio que seja permitido. Não, mas é daquela maneira que a gente tem que chegar e dizer, olha, acho que não é hora de estar usando o celular, guarda na mochila e tal, né? Mas sempre numa relação muito construtiva, né? Sempre numa relação muito entendendo o cenário que eles vivem, né? Que para nós não era hábito, hoje não existe pensar e não estar no celular, né? Acordar e não estar no celular. E então, e depois, se a gente pensar também um pouquinho nesse momento pandemia que a gente viveu, ele acabou sendo um recurso educacional muito grande. Então, nós ali na escola que trabalhamos online durante todo o ano de 2020, né? Foram todas aulas síncronas. O celular passou a ser a sala de aula de muita gente. Então, como é que a gente vai olhar, né, negando também isso, mas também mediando até porque, na verdade, as informações, é como tu disseste, são extremamente superficiais, né? Nós precisamos, assim, de livros, como eu digo, precisamos de pesquisa, porque senão não vai funcionar, não. É verdade. E quando eles são bem exemplificados, não é, através do processo mais maduro, eu acho que tem bastante coisas positivas a se nem se garimpar, mas a estimular nessa idade, né, atual da era tecnológica e da adolescência, né? Exato. Uma coisa que me chama a atenção é devido, eu acho que é uma decorrência mesmo, é a ideia de tempo, né? Tudo é muito tempo. Se demorou mais do que 5 minutos, 10 minutos, é muito tempo. Então, isso foi uma mudança significativa de paradigma, principalmente para nós, professores, que às vezes a gente prepara uma aula ali o período é em torno de 45, 50 minutos, aí tu pensa, não, uns 30 minutos de aula de teórica, né? E depois tu vai fazendo as mediações, mas os 30 minutos eles têm que ser fatiados atualmente, sabe? Porque senão não dá conta. Então, essa mudança quase que estrutural do padrão de aula está acontecendo e a gente tem que estar alerta para isso, né? A gente tem que estar se dando conta, porque é inevitável, sabe? Porque a vida está muito rápida, as informações estão muito rápidas, tem que saber aproveitar esse contexto e capitalizar, como eu digo. Perfeito, e torná-lo útil, né? Porque a sociedade hoje é global, né? Então, quer dizer, nós perdemos o Paulo Caruso, né? Ontem ou anteontem, né? Cartunista, né? Então, que os significados sejam bem compreendidos, a simbologia, que não sejam só emojis, né? Tu és artista plástica? Sou artista plástica. Que legal. Conta rapidamente, sem fugir do tema, a gente vai falar do evento, tá? Mas aproveitando aqui a tua... É que, na verdade, eu tenho, assim, eu sou meio gosto de fazer um monte de coisa. Que bom, eu também. Aí, quando eu monto ali, há uns anos atrás, em 87, acho que foi, eu logo fui fazer uma especialização em análise crítica da produção simbólica, que a UX lançou ainda nos anos 80, ali no final dos anos 80, né? E aí, junto com uma colega, a gente pensou em montar um espaço de arte e de produção artística e artesanal, mas não no sentido de eu formar artistas, né, para ir, mas de oportunizar pessoas ao contato com a produção estética, seja ela no artesanato quanto na arte. Sempre no âmbito, eu sempre tive uma preocupação profissional, né? Como que o artista vai sobreviver se ele não for aquele artista escolhido para estar no circuito comercial, né? Então, às vezes tu faz o teu trabalho, né, e tu não está no circuito comercial. Mas isso não impede que tu seja sabedor de todos os meandros, né, que envolvem as questões da arte. Então, a gente sempre teve essa discussão. Acabou que eu fui fazendo especializações, né, porque eu não consigo parar de estudar, e eu sempre achei interessante que
o público que eu trabalhava ali era muito adolescente e muito pessoas a partir de 50 anos, né? Principalmente mulheres, mas também homens a partir de 50 anos. Então, foi muito legal, porque, dali a pouco, aquele trabalho que tinha esse recorte, a gente montava exposições e tal, mas acabou amadurecendo por uma questão também emocional, afetiva, da sensibilidade e do espaço onde eu tinha liberdade de poder fazer o que eu achava sem medo de errar, né? E talvez liberar alguma pulsão, alguma tensão, né? E com isso eu acabei fazendo a minha última especialização em arte-terapia. Então, Olha hoje que legal. eu sou arte-terapeuta e trabalho, né, com toda essa história, com toda essa carga histórica da profissão. Como eu estou em sala de aula, eu faço uns recortes dentro da sala de aula com isso, por entender, né? Ou por, não sei se entendo, mas é que a gente não pode ter muita pretensão, mas por perceber ou sensibilizar o cenário que se coloca com as novas tecnologias, novas organizações sociais, as novas escolhas, né? Com toda essa diversidade que a gente convive. Então, mais ou menos é esse a relação. Não, eu estou adorando, que legal. Até eu vou dar mais um pouquinho nessa direção, porque, assim, é claro, nós temos que ter humildade, não é de limitar o pensamento pretensioso, mas também, né, a coragem de ter o pensamento crítico, né, no avanço da reflexão, senão nós não damos, não é? Exato. A arte já é relativamente terapêutica, mas também pode ser o contrário disso, né? Pode ser muito negativa, né? O mal do século, por exemplo. Hoje em dia tem 1 milhão de coisas assim nesse sentido de influências negativas, né? Exato. Então, fala um pouquinho o que é arte terapêutica, que vai valer um outro programa mais amplo sobre isso, mas eu queria que falasse agora. Exatamente essa questão. Claro que existem técnicas específicas, né? Mas tu trabalha com uma percepção da pessoa que está indo te buscar. Tem nomenclatura, tem gente que chama paciente, cliente. Eu continuo chamando de aluno, a pessoa que vai buscar o meu trabalho, porque, claro, alguns vão ali com algum laudo, com alguma recomendação, mas devido, né, a alguns olhares, assim, um pouco, algumas percepções históricas, eu acabo trabalhando isso no paralelo, né, não dando assim ênfase, existe um problema psicológico forte. Claro que trabalho com casos mais leves, assim, né, não terapias mais complexas. E os resultados são bem legais no desenvolvimento da autoestima, da presentificação, né, de sentir presente nos espaços, no mundo, na vida, na construção de uma identidade, né? Não que não se tenha, mas em assegurar uma identidade e não se entender, porque assim as redes sociais elas são muito nocivas, né? E parece que se tu não está feliz ou não está bonito, tu é excluído dela. Então não existe isso. A gente é o que é, né? Se tem, sei lá, eu brinco, tem cabelo branco, vai ficar com cabelo branco, sabe? Não preciso estar me produzindo. Agora, se eu quero me produzir, também é porque escolha minha, né? Não é porque eu estou vendo que fulano faz ou Beltrano faz. Então, isso eu trabalho um pouco até na autoestima, no processo de envelhecimento e também no processo da adolescência, né? E aí eu misturo com técnicas artísticas de produção bem legais, assim, pintura, desenho, argila, e aí vai com muita música permeando tudo isso, até movimentos corporais, assim, aí vai depender também do perfil de quem está ali comigo, né, na sessão. Achei ótimo, até porque dentro dessa realidade que nós vivemos, a formação da personalidade se diluiu, né, na falta de convicção, vamos dizer assim, né? Para quem gosta de estudar e observou a história, né, como você, e que tem a humildade de continuar estudando sempre as transformações, sempre traz consigo também o acompanhamento dessa transformação, não é, Liliane? E chegando, então, sem, como tu disseste mesmo, né, sem avançarmos além das pretensões necessárias para que a gente possa trazer algo atrativo e útil, né, para a nossa sociedade aqui regional, o Sindicato dos Professores, né, está trazendo o Viviane Mosé para Caxias no Dia da Mulher.
Então, isso tem, claro, né, um debate prévio na escolha da pauta, que é a preocupação com o contexto dessa posição, não é, da mulher no mundo hoje. Então, justifica, por favor, né, a pauta deste evento e depois pode dar o serviço também, por gentileza. Ok, perfeito. Não, justamente assim, ó, eu particularmente tenho muito cuidado com o papel da mulher na sociedade. É uma pauta que me acompanha, né? Eu acho que desde que eu era adolescente brigava muito com meu avô, porque meu avô dizia que neta minha não trabalha e tal. Eu disse, mas como, né? E aí nós, né, nos reunimos e entendemos porque o que acontece. O sindicato tinha como hábito antes da pandemia, sempre ter, às vezes, umas palestras, né? Às vezes um ciclo de palestra, dependia do cenário do momento. A gente é muito sensível, faz uma análise, né? Como chamar, aquela anamnese de como está o professor naquele momento. Até assim, nós já trouxemos, assim, como o Mário Sérgio Cortella, o Leandro Carnal, a Márcia Tibúrio, o Bernardo Charlot, e outras pessoas, né, ao longo desses 36 anos do Simpro. E aí a gente estava querendo, agora já estamos tendo aula presencial, o professor já está podendo sair, então quem é que nós podíamos trazer? Bom, 8 de março, vamos dar o start com isso, né? Aí pensamos numa mulher. E aí pensamos, então, numa mulher, tem que ser, é bom fazer uma reflexão nesse momento. Quem somos nós nessa sociedade contemporânea? Quem somos nós, mulheres, nessa sociedade contemporânea? Quem somos nós, mulheres educadoras, nessa sociedade contemporânea? E que mudanças culturais acontecem a partir também da questão da educação, né? Como que a gente está interferindo, porque indiretamente a gente interfere nas mudanças culturais da sociedade, estando na frente de 40 alunos durante toda a semana, durante um ano, durante 2, durante 3 anos, às vezes. Né? No meu caso, às vezes fico 3 anos com o mesmo grupo. Uhum. E aí surgiu o nome da Viviane, nesse primeiro momento, para falar, né, e agora, né? Quais são os desafios contemporâneos para as mulheres na educação e cultura? Uhum. E convidamos, ela topou, e isso está fazendo parte de um projeto, como eu falei, é o início de um projeto que o Simpro quer retomar, de trazer pensadores que podem, ou pessoas que trabalham diretamente, que vão poder dialogar diretamente com o professor e professora no âmbito profissional. Então, provavelmente a gente vai fazer posteriores discussões sobre aposentadoria, posteriores discussões sobre o problema dos AEEs, né, dos alunos de ensino especial. Então, vamos ter pautas que estão acontecendo, mas nesse primeiro momento a gente optou por trazer uma filósofa, psicanalista e poeta, porque daí reúne, né, um monte de coisas para ela conversar e como eu digo, para ela semear ou instigar, né, a vida da gente, mulher professora, homens professores, para que a gente possa estar multiplicando e construindo, né, o nosso cardápio de reflexões para o ano de 2023. Né? Que legal, adorei. Cardápio de reflexões, é bem legal. A palestra E Agora? Desafios Contemporâneos para as Mulheres na Educação e na Cultura. O título, a filósofa Viviane Mosé. A data é 8 de março, no Teatro Murial, das 19h30. Também com a Feirinha de Economia Solidária e livros a partir das 19 horas no local. Ingressos gratuitos para professores e professoras associados ao Simpro Caxias. Também, né, pode ser retirado no local até hoje, então já foi, né, já passamos do horário. O público em geral pode adquirir por R$ 25,00 na Livraria do Arco da Velha. Promoção do Simpro Caxias, como nós dissemos. Muito obrigado. Lembrando também, não é, Liliane, que o tema mulher não é só para mulher, é para a sociedade como um todo, né? Eu sempre digo que todos nós somos filhos de mulheres, né? Então... exatamente, né? E assim, os ingressos, só para reforçar, né? Como a gente é quarta-feira agora, caso alguém se interesse no último momento, a gente vai ter ingressos na hora, né? Para os próprios professores, para quem quiser adquirir. E uma dos hábitos que o Simpro também está desenvolvendo, né, eu vou chamar de hábito, é sempre nos seus eventos procurar ter uma feira junto para apoiar, né, as produções
individuais e ou coletivas de geração de renda. Que legal, que bom conversar com você. O nosso slogan aqui, não é em busca da razão perdida, desde sempre no surgimento do Teoria de Tudo, pensando bem, dá para ser feliz, também usamos como subtítulo. Eu conversei com a coordenadora de comunicação do Cipro Caxias, Sindicato dos Professores de Caxias do Sul, Liliane Vieira Costa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos. No intervalo, Teoria de Tudo volta já, um instante só, fique aí. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Por dentro da bola. Muito bem, estamos de volta imediatamente com o quadro Por Dentro da Bola, também conhecido como Interrompendo o Jossi, na segunda-feira, dia 6 de março, não é, Jorge? Tá mutado aí, não? Não tô te ouvindo, Jorge. Não rolou. Bom dia, boa tarde, boa noite, Joselito Santos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel e Jorge. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e, em especial, também aos telespectadores do Canal 14. Que legal, o Jorge colocou o mic ali, mas não rolou, daqui a pouco ele volta. Que legal, Jorge, temos muita coisa para falar, né? Então, vamos lá, é o esporte, é o Por Dentro da Bola, na qualidade do Joselito Santos. Vai aí, irmão. Vamos lá. Pois é, vamos falar primeiro, é claro, da nossa dupla Caju, e depois a gente vai repercutir o que foi assunto na semana e assunto nesse final de semana, que foi o Grenal 438. Mas vamos falar primeiro da nossa aldeia aqui, que é Caxias do Sul, iniciar pelo Caxias, que jogou o primeiro, que é a equipe do Juventude, neste sábado, diante da equipe do Ipiranga, um jogo de 6 pontos, um jogo onde a equipe do Caxias venceu por 3-0, mas como a gente diz, o resultado não mostrou o que foi o jogo. Por que não mostrou o que foi o jogo? Porque o jogo foi extremamente equilibrado, cheio de polêmicas, cheio de problemas extra-campo também, então foi um jogo realmente digno de gauchão, né? Teve sol, teve pouco até de neblina, depois teve a chuva no final da partida, então foi um jogo extremamente interessante para a equipe do Caxias, porque a equipe do Ipiranga se demonstrou uma equipe de muita qualidade. Eu entendo que essa equipe do Ipiranga vai ter reforços, provavelmente, para a Série C, e na minha opinião a equipe do Ipiranga vai mais uma vez incomodar na Série C, Miguel e Jorge, porque está muito bem montado, por mais uma vez pelo Luizinho Vieira, né, que é o treinador dessa equipe de Erechim, muito bem montado, é uma equipe que me agradou bastante, tem jogadores de muita qualidade, inclusive tem um atleta que é ex-Caxias, que é o Mateuzinho, né, é um dos destaques dessa equipe do Ipiranga, mas tem o Bruno Baio, o goleiro que foi expulso, o Kaique, que é um bom goleiro, tem o PK pelo lado esquerdo, que é um bom lateral esquerdo, o Lohan, que é o primeiro volante dessa equipe do Ipiranga, então tem grandes jogadores interessantíssimos dessa equipe de Erechim, mas o Caxias venceu. E por que o Caxias venceu? Venceu porque foi mais efetivo. Falando do primeiro tempo, especificamente, Miguel e Jorge, o primeiro tempo foi extremamente equilibrado, mas o Caxias com mais chances de gol. O Marcial teve uma chance na primeira etapa, um chute de fora da área. O Peninha também, mais uma vez, o David Peninha fez uma excelente partida no primeiro tempo, ele acaba decaindo no segundo tempo, acredito até por uma questão física, ele ficou fora durante algum tempo por questão de lesão, e aí no segundo tempo ele dá uma decaída, mas é um jogador diferenciado, isso dá para ver que ele tem fino trato com a bola, é um jogador muito bom, uma excelente contratação da equipe do Caxias de 2023. O Marcelo pelo lado direito também, como falei no jogo anterior, nada contra o Adriel, mas o Adriel não tem a mesma força, e a bola parada também é uma grande arma da equipe do Caxias com o Marcelo.
O Marcelo de fora da área também acabou tendo alguns chutes de fora da área, como eu falei, o Marcial, o jogador Vini Guedes na primeira função, acredito que vai botar uma pulguinha atrás da orelha aí pro Thiago Carvalho, porque o Marlon é considerado titular hoje da equipe do Caxias, mas o Vini Guedes fez uma boa partida juntamente com o Marcial, e agora o Marlon volta. Será que sai Marcial? Será que sai Vini Guedes? Não sei, é uma boa dor de cabeça pro Thiago Carvalho. E sábado tem uma grande decisão ainda pro Caxias. O Caxias ainda não está totalmente classificado. Na quinta-feira a gente vai desdobrar mais, né? Hoje a gente vai falar mais dos jogos do final de semana. Mas eu já adianto para vocês que quinta-feira nós vamos desdobrar essa última rodada. E essa última rodada, meus amigos, essa é, como diria o velho... como é que se diz? Narrador. Não, o velho narrador, que é para mim o maior narrador da história, o Galvão Bueno, ele sempre dizia assim, essa rodada ela vai ser teste para cardíaco, porque realmente tudo pode acontecer nessa última rodada. É só isso que eu posso adiantar para vocês. Que legal. Mas no primeiro tempo foi isso, Miguel e Jorge, foi um jogo extremamente equilibrado, a equipe do Ipiranga até tentou contra-golpear, mas a equipe do Caxias foi, na minha opinião, levemente superior no primeiro tempo. E aí, vamos para o segundo tempo, ou vocês já querem falar algo do primeiro tempo, Miguel Jorge? Não, vamos cumprindo a pauta dinamicamente, está ficando preciso, né? Veja que nem te interrompi, né? E muito menos o Jorge, né? Dá o teu alô aí pro José, Jorge, já que falhou antes, por favor. Não, falhou porque eu já ia interromper, aí eu consegui eu mesmo me interromper, né? Então, Miguel, como tu disseste, tá muito bem, muito preciso o José com as informações aí, segue o baile, tá, José? Então. Nós estamos comportados aqui, viu? Tá bom, então tô vendo, vocês estão muito comportados até, demais, eu tô até apavorado com isso. Calma, não elogia. Não dá pra elogiar muito. Mas seguindo a pauta aqui, então. No segundo tempo, então, aí no segundo tempo já mudou um pouco, tá? Já mudou um pouco esse cenário no segundo tempo, a equipe do Ipiranga foi... Até o gol do Caxias, a equipe do Ipiranga era bem melhor que a equipe do Caxias. O Caxias, no segundo tempo, já acabou se perdendo um pouco nessa marcação, não conseguia ser tão incisivo, porque o Ipiranga ele adiantou essa marcação e a equipe do Ipiranga foi melhor. O Bruno Ferreira fez, no mínimo, 2 ou 3 defesas daquelas realmente de tirar, assim, era gol da equipe do Ipiranga. Então, nos primeiros 10, 12 minutos, até o gol de pênalti, a equipe do Ipiranga era bem melhor que a equipe do Caxias. E tenho certeza que o torcedor do Caxias ficou até com um pouco de receio de que a equipe do Caxias não conseguisse nem empatar a partida, pudesse até perder, pela forma como o Ipiranga estava no segundo tempo. Estava muito bem armada, muito bem, como é que eu posso dizer, estava muito bem congestionado o meio-campo, e a equipe do Caxias tinha muitas dificuldades. Mas aí em um lance mudou totalmente o jogo dentro de campo. O que aconteceu? Num contra-ataque, o Marcial tem um fino trato com a bola também, um jogador de muita qualidade. Marcial é jogador de Série A, jogou por Corinthians, jogou mesmo no Juventude em 2020, é um jogador de muita qualidade, tem uma excelente visão de bola. E ele lançou pro Peninha, e aí o Peninha invadiu a área, e eu acabei não falando no primeiro tempo. Teve um pênalti a favor pro Caxias, e o juiz não deu. E aí, no segundo tempo, quando o juiz deu o pênalti, não era pênalti. O pênalti que o juiz assinalou não era pênalti, porque ele tentou compensar daí ou foi 2 erros? Porque um erro não justifica outro, né? Eu não sei, porque assim, é difícil, porque eu vendo no primeiro lance, não tem VAR, né? Nesse jogo não tem VAR. Então, se tivesse VAR, acredito que o juiz teria dado o primeiro pênalti. Porque o jogador empurrou o David Peninha, e o juiz teria dado pênalti. Já no segundo... Porque o David Peninha é um cara meio leve, né? Então, ele é bem levezinho, é uma pena, né? Ele é Peninha, né? Mas eu já tô pegando, eu sabia que não dá pra jogar contra o vento. Não, ele é uma peninha. Ele é uma peninha, como é que ele vai jogar contra o vento? Por isso que ele caiu, entendeu? Porque é uma peninha. E aí E aí o David Peninha acabou caindo no segundo tempo, mas o goleiro da equipe do Ipiranga não tocou no jogador da equipe do Caxias. Mas se tu olhar numa câmera de televisão ou mesmo qualquer outra câmera, o juiz teria dado pênalti. Eu teria dado pênalti se fosse o juiz, porque a forma como o goleiro chegou no David Peninha realmente qualquer juiz teria dado. Então eu isento o árbitro desse erro,
porque realmente é muito difícil, a forma como o Peninha acabou se esquivando do goleiro, ele foi muito inteligente, mas se tivesse o VAR, sem dúvida alguma, teria sido anulado o pênalti, mas como não tem, como eu disse, no primeiro tempo teria sido dado o pênalti e no segundo tempo teria sido anulado, então ficou 0-0, de certa forma no primeiro tempo compensou, teria né? sido... teria sido uma compensação, né? O Bandeirinha aí após... tem, nesse caso, o Bandeirinha tinha que estar lá também, né? Vamos combinar que não é só culpa do juizão, né? Pois é, mas é um lance bem difícil pro Bandeira. Eu não sei se ele conseguiu ver exatamente o lance, se daqui a pouco ele conseguiu ver que foi uma simulação do jogador da equipe do Caxias, porque para mim me pareceu realmente que era a falta do goleiro e me pareceu pênalti no primeiro momento. Aí quando mostrou novamente a imagem na televisão, aí eu realmente, não foi pênalti. Mas enfim, no primeiro tempo acabou que era pênalti, o juiz não deu, então acabou compensando. Após isso, o Caxias acabou convertendo o pênalti com o Heron, e 2 minutos depois a equipe do Caxias fez o 2-0 em cima do Ipiranga, e na minha opinião só para contextualizar, nós voltamos para o segundo tempo, no caso, né? Estamos no segundo tempo, exatamente. Aos 13 minutos, se eu não me engano, foi esse gol de pênalti do Heron, e aos 15, 16 minutos, o Jean Dias, que foi escolhido o melhor em campo, e para mim está sendo um dos destaques da equipe do Caxias também, está muito regular o Jean Dias. Ele acabou fazendo o segundo gol, um gol muito bonito também, ele recebeu na entrada da área, ele puxou para a perna esquerda e bateu no cantinho do goleiro. E um detalhe, nesse pênalti, que deu toda essa confusão, enfim, essa discussão, o goleiro da equipe do Ipiranga foi expulso. Então, com isso, obviamente, o treinador Luizinho Vieira foi obrigado a tirar um jogador e colocar um goleiro no seu lugar antes de bater o pênalti. Foi tirado o centroavante, o Bruno Baio, e foi colocado o goleiro Alan, se eu não me engano. E aí o goleiro Alan acabou entrando e tomando 2 gols em 2 minutos, né? Não é uma situação muito interessante. Mas foi pego de surpresa, né? Não teve nem tempo de aquecer, né? Ele entrou frio, como a gente diz, né? Então, com certeza. Não é culpa do Não, nem tem como ser culpa dele, né? São questões do jogo. E após isso, a equipe do Caxias teve mais imposição, até mesmo por ter esse jogador a mais. Isso, entre aspas, facilitou, porque muitas vezes isso não muda nada para o time que tem um jogador a mais, mas o Caxias soube como atuar diante da equipe do Ipiranga. E aí, no finalzinho ainda, entrou o Bustamante, entrou muito bem. E o Caxias acabou fazendo 3-0. Mas, como eu disse, foi um jogo muito difícil. Na minha opinião, não mostrou exatamente o que foi o jogo. São circunstâncias e a efetividade e competência do Caxias fizeram os 3-0, Miguel Jorge. Muito bem. Quer falar alguma coisa, Jorge? Não, perfeito, José. Tranquilo. Seguimos aí na linha das explicações aí, a gente vai acompanhando e aprendendo, né, com esse Joselito. E sem interromper, que coisa bonita, não sei o que houve. Segunda-feira os guris estão comportados, viu? 22 horas e 47 minutos, dia 6 de março, deu um F5 aí no seu relógio, para que você não perca a hora. Estamos apresentando o Teoria de Tudo por dentro da bola com o Joselito Santos. Vamos falar do Juventude então, José. Vamos lá falar do Juventude, o Juventude que pós Celso Roth conseguiu um empate e uma vitória fora de casa com Adailton Bolzan. O Juventude é outro Juventude. O Juventude tem uma organização diferente, jogadores que estavam se destacando continuam, mas estão jogando bem mais, que é o Fernando Boldrin. O Mandaca, infelizmente, acabou se lesionando, mas foi um desconforto na coxa, mas ele acabou saindo, entrou o menino Kelvin, que entrou e fez uma boa partida. O Dani Bolt, pelo lado direito, teve muitas dificuldades, acredito que foi o jogador que mais foi abaixo da equipe do Juventude. E na zaga, o Felipe Carvalho tinha tido muitas dificuldades, é um jogador alto de imposição, mas ele erra muito passe, é um jogador muito lento. E aí entrou um zagueiro que já estava chamando a atenção há bastante tempo, ele é da base do São Paulo, então como a gente diz, ele tem pedigree, é o Valse, é um menino que ele já estava um bom tempo fora, por problema de lesão, enfim, mas entrou muito bem, é um zagueiro que realmente, ele poderia ter entrado no lugar do Danilo Boza, mas acabou entrando no lugar do Felipe Carvalho e fez uma boa partida. O Thiago Couto, que tanto se falava se seria um bom goleiro ou não, fez uma boa partida, fez grandes defesas, então acho que a equipe do Juventude aos pouquinhos ela está se assentando. O David da Hora, para mim, antes mesmo dele fazer os gols no Caju, eu falava aqui para vocês que para mim, entre ele e o Daniel Cruz, eu preferia o David da Hora,
e ele mais uma vez, em 2 jogos, ele fez 3 gols, ele fez 2 gols no Caju e fez 1 diante da equipe do Esportivo de Bento Gonçalves, e uma vitória assim, importantíssima para o Juventude. E por que uma vitória importantíssima para o Juventude? Que mantém viva, acesa, como é que se diz, a forma de buscar a classificação. A chama de buscar a classificação. As chances são remotas da equipe do Juventude, mas elas existem. Não importa se é 1%, 10%. O Juventude tem chance de se classificar. Então, por isso que eu disse, na quinta-feira nós vamos dobrar muito mais essa rodada do Gauchão, onde nós vamos falar quem pode ficar em primeiro, quem pode ficar em segundo. Na verdade, em primeiro o Grêmio não sai mais, mas é uma rodada onde todos os jogos praticamente têm uma importância muito grande. Jogos do Caxias, do Juventude, do Grêmio, do Inter, enfim, todos os jogos têm importância. Inclusive lá na parte de baixo, nós vamos ter um confronto direto entre Aimoré e São Luís. Então, na quinta-feira nós vamos dobrar mais, porque eu entendo que essa última rodada ela vai ser muito interessante. Aí nós estamos vendo na tela, né, o Fernando Boldrin, para mim é um meia clássico, um jogador de muita qualidade. É um meia que ele veio de fora do país, ele jogou muitos anos na Europa, e ele tem realmente muita qualidade mesmo. E o Juventude, como eu disse, ele foi melhorando muito a sua qualidade, principalmente a sua qualidade de ataque, né? O Juventude tinha muitas dificuldades do meio para frente. E o Adailton Bolzan acabou demonstrando, na verdade ele acabou ficando com os 3 volantes, mas em dado momento ele mudou o time no segundo tempo e colocou Rafinha, colocou o próprio Daniel Cruz, e a equipe do Juventude ficou mais incisiva. E por que a vitória foi extremamente importante? Não só pela forma que eu disse da chama, que o Juventude pode buscar a classificação ainda, mas o jogo era extremamente importante também para a equipe do Esportivo. O Esportivo está virtualmente rebaixado, porque era o jogo da vida do Esportivo. E o Juventude foi lá e se impôs. Era bastante chuva no sábado, né? Terminando o jogo do Caxias, deu realmente praticamente um temporal aqui em Caxias do Sul, e lá em Bento Gonçalves, que não é tão longe, né? Ali em Bento Gonçalves, acabou que também teve uma chuva muito grande. Mas parabenizar aqui ao Departamento de Patrimônio, enfim, ao pessoal que cuida do campo lá da Montanha dos Vinhedos, não tinha nem poça d'água lá no estádio do Esportivo. Então, mesmo com a chuva forte, se pôde ter um bom futebol, com as duas equipes buscando o gol a todo momento, seja pelo lado do Esportivo, seja pelo lado do Juventude. E o Juventude conseguiu, então, uma excelente vitória. O primeiro gol foi do David da Hora, depois de um rebote, né? A equipe do Juventude acabou fazendo 1-0. O segundo gol foi uma cobrança de falta do Fernando Boldrin na cabeça do Valse. O terceiro gol da equipe do Juventude aí foi num contra-ataque, o Rafinha chutou, o goleiro da equipe do Esportivo espalmou e o Daniel Cruz acabou fazendo isso lá no final da partida, decretando então a vitória para a equipe do Juventude. E o gol do Esportivo aí foi feito pelo Márcio Lima, um gol bonito também, da entrada da área. Ele puxou para a perna esquerda, mandou uma bomba no canto do Thiago Couto, que nada pôde fazer, e com isso deu números finais, 1 para o Esportivo, 3 para o Juventude. Então o Juventude ainda sonha com a próxima fase, Miguel Jorge. Muito bem, e no Grenal deu Grêmio, né? O Grenal, jogado, deu Grêmio, né? Não deu para os Colorados, Jorge, infelizmente, né? Eu lamento, irmão. Foi feia a coisa. Muitas críticas, não é, em cima do time do Internacional, né? Elogios aí para o pessoal do Grêmio, que foi merecido, né? Teve talento, teve qualidade, mas vou deixar aí o José falar, que é o cara que manja. Pelo menos essa foi a minha visão, assim, superficial, né, José e Miguel? Mas eu acho que tu tá correto. Eu acredito que a equipe do Internacional, ela acabou respeitando demais a equipe do Grêmio, porque ela mudou até a sua forma de jogar, colocou 2 volantes mais posicionados, Johnny e Baralhas, que são volantes mais posicionados, liberou o DP no Alan Patrick, Wanderson e Pedro Henrique, mas o meio-campo do Grêmio era mais povoado e tinha mais qualidade. Cristaldo, Vina, o próprio PP, jogador de muita qualidade, Vila Sante, entrou muito bem, mas acabou se machucando, aí entrou o Carvalho. Carvalho é outro jogador muito, muito bom. Então o Grêmio tem elenco, o Grêmio tem repertório. Aí na frente tu tem o Luis Soares. Mas o Luis Soares não fez gol, não precisa. O Luis Soares puxou a marcação para ele, aí sobrou pro Bitelo, aí sobrou pro Ferreirinha no segundo tempo. Então é um jogador extremamente inteligente.
E o Grêmio, na minha opinião, ele mereceu a vitória, porque ele que buscou a todo momento e perdeu muitos gols. O Bitelo perdeu muitos gols, o próprio Ferreirinha perdeu alguns gols. Então, a equipe do Grêmio mereceu. Venceu quem tinha que vencer o Grenal 4-3-8. O Internacional fez um gol muito bonito com o Alan Patrick, mas o Internacional começou a jogar no segundo tempo. No primeiro tempo só deu Grêmio. O Grêmio jogou pelo menos 15 a 20 minutos no campo do Internacional. O Internacional não conseguia se mexer. Aí, após isso, equilibrou um pouco as ações, alguns contra-ataques, que é o que o Mano gosta de fazer, dar aquele contra-veneno em contra-ataque com Pedro Henrique. Wanderson no primeiro tempo foi muito bem. Ele deu um calor no lateral direito Fábio, muitas dificuldades defensivas esse lateral direito da equipe do Grêmio. Wanderson é um jogador de muita habilidade, muito rápido, mas no segundo tempo aí mudou um pouquinho a estratégia, colocou Maurício, né? Então a equipe do Internacional mudou um pouquinho a sua estratégia, foi um pouquinho mais para cima da equipe do Grêmio, mas muito, na minha opinião, o Internacional muito rondava, mas pouco chutava gol. Então é aquela posse de bola, como a gente diz, a posse de bola falsa. O Internacional precisava ser mais incisivo. E o Grêmio continuava sendo perigoso, mesmo que estando um pouquinho atrás. E aí, quando estava aquele jogo um pouco mais equilibrado, o Internacional, aos 33 minutos, acabou fazendo o seu gol de empate. Tomou um gol aos 49 do segundo tempo, um gol bonito do Vina, inclusive. Um belo toque de letra do Cristaldo, um jogador de muita qualidade, esse Cristaldo, joga demais esse meia do Grêmio. E o Vina chutou muito forte, eu não acho que foi falha do Kehler, eu acho que foi um chute muito forte, claro. Pode ser questionado daqui a pouco a posição do Kehler, mas não achei falha do Kehler. Um chute muito forte, ela picou na frente do goleiro do Internacional e foi para o fundo da rede. O empate do Internacional foi muito bonito, o gol do Alan Patrick. Ele passou por 4, 5 jogadores da entrada da área e bateu no canto. Inclusive, os torcedores gremistas criticaram, em certa forma, o Renato Portaluppi, porque ele colocou Thiago Santos, que foi o jogador que, inclusive, não conseguiu cortar a bola do Alan Patrick. Então, o Grêmio acabou perdendo força no segundo tempo, quando colocou Tassiano e o jogador Thiago Santos. Mas, em contrapartida, o segundo gol da equipe do Grêmio foi aos 49 do segundo tempo, quando o João Pedro entrou no lugar do Fábio e Carbarro, o Franco Carbarro, entrou como um jogador surpresa e aos 49 do segundo tempo. O Internacional tomou os 49 do primeiro e aos 49 do segundo. Como diria meu antigo treinador, não pode tomar gol depois dos 40, né? O jogo acaba quando termina, né? Não adianta, não. A bola tá rolando, é isso aí. Rodada do Gauchão, você tem 30 segundos para dar o briefing aí da próxima rodada e 30 segundos pro Brasileirão Feminino, José. Pois é, né? A rodada do Gauchão, então, o Caxias acabou vencendo por 3-0 o Ipiranga, o Juventude venceu a equipe do Esportivo, o Grenal, então, 2-1, tivemos a equipe do São José 2, Avenida 2, o Brasil de Pelotas venceu a equipe do São Luís, e o Aimoré, para mim também, praticamente rebaixado, ainda não matematicamente, mas virtualmente, acabou perdendo em casa para o Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, com esse resultado, está livre do rebaixamento. Beleza. Brasileirão Feminino, mais 30 para ti. Brasileirão Feminino, então, as meninas do Internacional, infelizmente, perderam. Foram a Araraquara, em São Paulo, e perderam para a Ferroviária de São Paulo, que é uma das líderes, inclusive, está com 6 pontos. O Internacional acabou perdendo por 2-1 na tarde deste sábado e ficou na 9ª posição com apenas 3 pontos. E as meninas gremistas tinham empatado a primeira partida, venceram na noite desta segunda-feira o Atlético Mineiro por 2-1 também, em Porto Alegre, e acabaram subindo na tabela também entre as 8 classificadas, mas está muito no começo, né? Então as meninas do Grêmio Internacional ainda muito no começo no Brasileirão Feminino, Miguel Jorge. Por dentro da bola com Joselito Santos, também na TV Caxias, aqui nas redes sociais de Sabe Caxias, na TV Caxias e em várias colaborações paralelas. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço, José. Valeu, um abraço, até quinta. Até quinta. Até quinta, José. Valeu. Tchau. Valeu, Jorge Alves Júnior. 30 segundos para as tuas considerações finais. Não teve pro Internacional nem masculino, nem feminino, né, Miguel? As considerações finais, mas seguimos aí na luta. Semana começando, a entrevista com a professora foi fantástica, né? Acho que é importante a gente valorizar também os professores, sempre importante, senão não estaríamos aqui, não é, Miguel? Nem eu, nem você, nem ninguém que está assistindo
esse programa sempre tivemos alguém para nos ensinar. Então, acho que fica a dica, o respeito, né? E o reconhecimento também. Muito bem, o Teoria de Tudo volta amanhã, ou nesta terça-feira, você que está assistindo em outros horários, às 22 horas com um programa novo, mas são 379 edições para você consumir, para você lembrar, para você refletir, como é que diz? Hashtag TBT, tem já um montão aí rodando por aí. Nós temos aí, né, a boa vontade de trazer para você conteúdos imperecíveis nas reflexões em busca da razão perdida. Muito obrigado pela sua preferência, muito obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau, até a próxima. Valeu! Valeu! Até amanhã, Miguel! Tchau! Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio